caminho dos céus. Vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Você está ouvindo o programa A Voz da Assembleia de Deus. A Voz da Assembleia de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos no ar com o programa Voz da Assembleia de Deus, programa patrocinado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alagoinhas e Adal. Na presidência, o pastor Jair Silas, e na apresentação, eis que vos falo, o presbítero Francisco. Eu já quero iniciar cumprimentando a todos os irmãos que nos dão a honra da sua audiência com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar o nosso pastor Jair Silas e família, nossa irmã Nelma, toda a família, que o Senhor continue abençoando. Quero cumprimentar os irmãos que nos ouvem aqui na cidade de Alagoinhas, os irmãos da nossa congregação, né? O irmão Eduardo ali da sede, Deus continue abençoando a toda a sua família. A irmã Patrícia e toda a sua família, Deus continue abençoando. O nosso irmão Salatiel, Deus continue abençoando. O irmão Gabriel, Deus continue abençoando, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Quero mandar a paz do Senhor para os irmãos do Jardim Petrolar, glória a Jesus. Jardim Petrolar em peso ligado na programação da Voz da Assembleia de Deus. Irmão Paulo, irmã Maria, a irmã Sirene, Deus abençoe. Irmã Ana, as duas, Deus abençoe. Em o nome de Jesus Cristo, o nosso irmão Flávio, irmã Dalva, a irmã Marilene, pastor Orlando, um forte abraço, meu pastor. O irmão Rafael, o irmão Vinícius, a irmã Renata, a irmã Raquel, nosso irmão Elias. Os irmãos estão sempre ligados na programação da Voz da Assembleia de Deus. Também o irmão Quirino ali, Neupídio Honorato, Deus continue abençoando. Os irmãos da Rua São José, Deus abençoe. Irmã Dinalva,
Deus continue abençoando o nosso presbítero Balbino, dirigente da congregação, nosso irmão Hamilton, em nome de Jesus. Quero mandar a paz do Senhor ao presbítero Antônio Sales. Um forte abraço, meu querido irmão, presbítero Antônio Sales, toda a sua família, que também não perde a programação. O nosso presbítero Josivaldo Brito. Deus continue abençoando nosso querido irmão, toda a sua família também, em nome de Jesus. O nosso irmão Aidalvo, do 2 de julho, um forte abraço. A irmã Tamílis Aragão, a filhinha do presbítero Everaldino, Deus abençoe minha irmã. Também a irmã Fernanda, do 2 de julho. O irmão Marcos, da sede. Irmão Railson e toda a família, ali da congregação do Barreiro. Um forte abraço também ao presbítero Carlos Bezerra. Nosso irmão Miqueias, também do Barreiro. O Senhor continue abençoando em nome de Jesus. O nosso irmão... louvado seja Deus, o nosso irmão Milton, Deus continue abençoando em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também quero cumprimentar os irmãos de longe, né? Os irmãos que nos acompanham pelo aplicativo, os irmãos ali em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, os irmãos em Fortaleza, no Ceará, temos ouvintes lá, glória a Deus. Os irmãos em Maceió, Alagoas, nosso irmão Márcio, irmã Gorete, Deus continue abençoando. Irmãos em Uberlândia, Minas Gerais, nossa irmã Carol, irmão Edson, irmã Marlene, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos em Santo André, São Paulo, também Rio Claro, São Paulo, Deus abençoe em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos das cidades circunvizinhas, Deus abençoe os irmãos de Catu, os irmãos de Olindina, de Aramari, os irmãos de Boa União, Deus abençoe o campo eclesiástico aqui vizinho nosso, os irmãos do campo de Pau Lavrado, Deus abençoe, os irmãos de Entre Rios, Esplanada, um forte abraço, os irmãos em Salvador, irmã Rita, irmão Jairo, Deus abençoe poderosamente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Não nego a Jesus, custe o que custar. Não há amor maior, nem tesouro igual, ainda que pelo fogo tenha que passar e queimar em todo o meu corpo pra me fazer parar, me lançarem na prisão ou amarrarem as minhas mãos. Não nego, não nego, não nego a Jesus. Sempre fiel, eu não desisto dele. Me ofereçam tudo, posição, poder, dinheiro, não abro mão dele. Sempre fiel, eu não me afasto dele. Que me lancem pedras, rasguem minhas vestes, pertenço a ele. Sempre fiel, não negocio ele. Não sou fruto dessa sociedade, não nego a minha identidade. Eu pertenço a ele. Fui comprado por ele, selado pra ele, ungido por ele, sou todo dele. Sempre fiel, fiel a ele. Fui comprado por ele, selado pra ele, ungido por ele, sou todo dele. Sempre fiel, fiel a ele. Não nego a Jesus, venha o que vier. Seu olhar me cativou, não há amor maior. E mesmo que as muitas águas queiram me afogar e me sinta tão perturbado com as ondas deste mar, que me lancem aos leões ou em meu corpo causem vergonhas. Não nego, não nego, não nego a Jesus. Sempre fiel, eu não desisto dele. Me ofereçam tudo, posição, poder, dinheiro, não abro mão dele. Sempre fiel, eu não me afasto dele. Que me lancem pedras, rasguem minhas vestes, pertenço a ele. Sempre fiel,
Fui comprado por Ele, selado pra Ele, ungido por Ele, sou dono dele, sempre fiel, fiel a Ele. Você está ouvindo o programa Voz da Assembleia de Deus. A Voz da Assembleia de Deus. Meus amados irmãos, hoje você está ouvindo o programa Voz da Assembleia de Deus. A Voz da Assembleia de Deus. Uma festa cristã. Nesse momento, nesse segundo encontro, nós falaremos sobre as teorias antinatalinas. Algumas teorias que colocam o Natal como uma festa anticristã, né? Primeiro tema, nós falamos acerca do Natal na perspectiva correta, segundo a Bíblia, que é o nascimento de Jesus e o que o nascimento de Jesus ele representa. Mas hoje vamos falar sobre algumas teorias antinatalinas. A primeira teoria
é a teoria da cristianização, que diz que o Natal ele foi uma determinação, ou teria sido uma determinação de Constantino em 313, sendo confirmado pelo Concílio de Nicéia em 325, e que o Natal teria sido adaptado às festas pagãs romanas. Essa teoria também fala, e mais recentemente, surgiu o mito de Nimrod, onde Nimrod, Tammuz e Semíramis compunham uma espécie de trindade pagã. Primeiro ponto que é importante falar aqui é sobre essa teoria de Nimrod, porque, segundo esses teóricos, é a partir dessa família que todas as religiões pagãs elas foram construídas em todo o mundo. E segundo essa teoria, o paganismo ele entrou no cristianismo de uma forma a corromper o cristianismo, sobretudo nos festejos de Natal. Primeiro, precisamos dizer aqui quem foram esses personagens. Nimrod, registrado na Bíblia, em Gênesis 10, do 8 ao 12, ele era descendente de Cã, é um dos filhos de Noé, e ele era filho de Cuxi. Nimrod era filho de Cuxi. Nimrod, ele viveu por volta de 3.500 antes de Cristo. Tammuz também é registrado na Bíblia, no livro de Ezequiel 8, versículo 14, onde fala das mulheres que choravam por Tammuz. Já Tammuz, ele era uma divindade da Mesopotâmia, também chamada de Dumuzi, e segundo a mitologia da Mesopotâmia, Tammuz morria e revivia, ou renascia todos os anos. E ele era, portanto, um deus que representava as estações. Era marido de Estar ou Astarote. A adoração a Tammuz ela tem registro nos idos de 3000 a.C. Já Semíramis, que é a personagem mais controversa dessa história, porque não há uma personagem com esse nome, mas tem um indício de que teria sido a mãe do rei Adad-Nirari, conhecida como Sammu-Ramá. Então, é muito provável que essa Semíramis tenha sido Sammu-Ramá, mãe do rei Adad-Nirari. Só que o problema é que essa Semíramis, ela viveu por volta de 800 a.C. E aí a conta não fecha, porque Nimrod teria vivido por volta de 3.500 a.C. Tammuz começou a ser adorado por volta de 3.000 a.C. e Semíramis só veio a existir por volta de 800 a.C. Ou seja, é uma mãe que é mais nova do que o filho. Então aí nós já começamos a ver que o mito de Nimrod é uma besteira histórica. É uma falácia histórica. Não tem base alguma. Nenhum historiador sério pode confirmar o mito de Nimrod. Nenhum. E, portanto, todo esse mito sobre o Natal ele é baseado em fundamento de areia. Fundamento de areia. Mas de onde esse mito entrou no imaginário cristão, principalmente protestante? O pastor escocês Alexander Hislop, que viveu entre 1807 e 1865, ele publicou em 1853 o livro As Duas Babilônias.
Nesse livro ele afirma que Nimrod fundou a Babilônia, que Semíramis foi a sua esposa e que ela engravidou, né, mas Nimrod morreu. E aí existem variáveis nesse relato, que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas uns dizem que ele morreu de uma morte violenta, outros dizem que ele foi assassinado, teria sido assassinado pela própria Semíramis, mas isso não vem ao caso. Mas Semíramis, grávida, gerou a Tamuz e alegou que Tamuz seria a reencarnação de Nimrod. E aí a figura da mãe com o seu menino, ou Deus menino, teria vindo daí. E o nascimento de Tamuz teria sido no solstício de inverno, portanto, nas proximidades do Natal, ou do 25 de dezembro. E segundo Hislop, a partir dali esse modelo de culto de mãe e filho passou a existir e foi incorporado depois pelo catolicismo romano. Mas Hislop, que já morreu, ele encontrou no pastor americano chamado Ralph Woodrow, nascido em 1939 e que ainda é vivo, um grande aliado. Woodrow publicou em 1966 o livro Religião Misteriosa da Babilônia. E esse livro foi publicado em português. E ele repete toda essa teoria falaciosa de Hislop. Ele repete todas essas fake news de Hislop. E esse livro foi publicado e chegou no Brasil entre os anos 70 e 80. E por isso muitos cristãos, principalmente protestantes, passaram a repudiar a celebração do Natal como tendo uma correlação com o paganismo. Só que o problema é que o próprio Woodrow, depois tendo sido confrontado por historiadores, ele se aprofundou nas suas pesquisas e percebeu que estava espalhando uma grande mentira. Ele pediu perdão, retirou o seu primeiro livro das prateleiras e fez outro livro, desfazendo todos os ensinamentos errados de Hislop. E ele, quando percebeu tudo isso, ele escreveu o livro em 1997, o livro Babylon Connection. É uma pena que o pedido de desculpa de Woodrow e toda a sua tentativa de desfazer o que ele mesmo havia feito não chegou com tanta força no Brasil. O fato é que ele próprio afirma que, apesar de sua multidão de palavras, Hislop não consegue provar nenhuma origem babilônica para o Natal. Nós já vimos aqui que não há nem possibilidade matemática desta família existir. Essa família de Nimrod, Tamuz e Semíramis. Ou Nimrod, Semíramis e Tamuz. Não há possibilidade histórica dessa família existir. Você que está me ouvindo, nunca mais fale desta família porque ela não existiu. Não fale para não falar bobagem. Não fale para não cometer um erro histórico e propagar uma farsa histórica. Não faça isso com a sua própria reputação, porque esta família não existiu e não há a menor possibilidade dela ter existido. Um outro mito criado por Hislop e por Woodrow é o da árvore de Natal, que, segundo ele diz, a árvore de Natal seria Nimrod redivivus, ou Nimrod renascido, como um símbolo da religião pagã. E ele usa um texto de Jeremias 10, versículos 2 a 4, como uma suposta base, né? Mas sem nenhuma hermenêutica, sem nenhum fundamento.
O texto de Jeremias fala da idolatria e da construção de um ídolo de madeira e não de uma árvore. Então, apenas uma interpretação de texto bem feita já acaba com essa narrativa. E não existe nenhum texto histórico mesopotâmio, nenhum mito sumério ou acádio, nem registros arqueológicos sobre esta farsa de que uma árvore verde seria o símbolo do Nimrod renascido. Não existe. A árvore de Natal, a sua origem mais aceita, a versão mais aceita da origem da árvore de Natal é que ela surgiu provavelmente na Alemanha protestante do século XVI. Então veja, a árvore de Natal teria surgido entre os protestantes como uma forma de substituir o presépio. E ela foi usada inicialmente com peças que representavam o Éden, enfeitada de frutas e pães doces. Bom, não é obrigatório ninguém fazer uso de uma árvore de Natal. Mas eu não posso aqui dizer que é um símbolo pagão. Se a sua consciência não lhe permite arrumar sua casa, fique à vontade. Mas eu não tenho elementos históricos para dizer que uma árvore de Natal é um símbolo do paganismo ou do ocultismo. E quando nós afirmamos algo sem prova, e pior, quando afirmamos algo que não é verdadeiro, nós estamos cometendo fake news. E fake news é um nome bonito para mentira. E mentira é coisa do diabo, porque Jesus disse em João 8,44 que ele é mentiroso e pai da mentira. É claro, irmãos, que se alguém afirma algo de consciência limpa e inocente, Deus não vai levar em conta aquilo. Mas quando a verdade chega, a gente tem que parar. E temos que ter responsabilidade com o que a gente recebe. Eu vou dar um exemplo aqui. Há alguns anos apareceu um mentiroso dizendo que fez o pacto da maionese Hellmann's. E muita gente deixou de comprar maionese Hellmann's no mercado. E porque não pode, porque é consagrada, porque aquele suposto pastor não sei aonde disse que ele consagrou a maionese. E ninguém foi conferir as datas. A maionese foi fundada, a marca foi fundada muito antes desse homem nascer. E, portanto, era impossível que o relato dele fosse verdadeiro. Era impossível. Apareceu um outro mentiroso dizendo que fez o pacto de um artista muito famoso aí, que eu não vou citar o nome. E ninguém foi conferir as datas. Quando essa artista já era famosa, esse mentiroso ainda estava tomando uma madeira. Como é que ele fez pacto? De ninguém. Apareceu um outro mentiroso dizendo que era um grande cantor e compositor de uma banda de rap, ou hip hop, não entendo muito bem desse ramo, muito conhecida. E esse mentiroso dava testemunhos e batia até na cabeça para dizer que tinha uma placa de titânio. E esse foi desmentido pelo próprio líder dessa banda. Então, irmãos, a gente tem que ter responsabilidade até com o que a gente ouve. Não é só com o que a gente fala, mas com o que a gente acredita. Não há nada que impeça a gente conferir na fonte. A Bíblia diz que os bereanos recebiam a palavra de bom grado, mas eles conferiam nas escrituras para ver se era daquela forma. Nós temos que amadurecer na fé. Alguns falam sobre a Saturnália e o Sol invicto, porque a Saturnália, o Natal foi uma adaptação da Saturnália. A Saturnália era uma festa em louvor a Saturno, um deus romano que, segundo a mitologia, era pai de Júpiter. Só que a Saturnália acontecia entre 17 a 23 de dezembro e, portanto, não tinha nenhuma ligação com o Natal.
E o Sol Invicto não ocorria dia 25 de dezembro. O Sol Invicto foi celebrado em diversas datas. 8 de agosto, 9 de agosto, 28 de agosto, 19 de outubro, 22 de outubro e 11 de dezembro. E a única referência histórica que nós temos do 25 de dezembro é o cronógrafo de 354 depois de Cristo, que registra Natalis Invicti. Não fala Solis Invicti ou Natalis Solis Invicti. Esse documento registra o dia 25, esse mesmo documento registra o dia 25 do 12 como a data do nascimento de Jesus. E, portanto, se esse documento é verdadeiro, ele é todo verdadeiro. E se ele é equivocado, ele é todo equivocado. Obviamente que nós não sabemos a data em que Jesus nasceu, e eu não tenho como afirmar aqui a data que Jesus nasceu. Não tem. E é exatamente por isso que estamos falando aqui de teorias antinatalinas e que elas não têm o menor sentido. A festa realizada no dia 25 do 12 em 354, segundo alguns historiadores, não teria ocorrido, ou não ocorreu, por assim dizer, em louvor ao Sol Invicto por um detalhe. Houve corrida de cavalos, de bigas, né? Aqueles cavalos com aquelas carruagens, e o total de competidores era 30. E segundo esses historiadores, quando a festa em louvor ao Sol teria que ser múltiplo de 12. E 30 não é múltiplo de 12. Costumava ser 36. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não há provas históricas de que o Natal foi uma aglutinação da Saturnália e do Sol Invicto. Não há provas. A Saturnália era festejada entre os dias 17 e 23. Nada tendo a ver com 25. E o Sol Invicto não era celebrado dia 25. E o documento que registra 25 não fala de Sol Invicto, fala Natalis Invicti. Só que Saturno era chamado de Invicti, Júpiter era chamado de Invicti, o próprio César, porque César não era um nome, era um título, o título do imperador romano, o próprio César era chamado de Invicti. Então é possível que este Invicti, no imaginário romano da época, seja o próprio Jesus, porque Natalis Invicti. Possível não é comprovado, por isso que eu estou enfatizando, possível, né? O fato é que este documento, o cronógrafo de 354, ele registra o nascimento de Jesus. Ele diz assim no seu texto que o Senhor Jesus Cristo nasceu 8 dias antes das calendas de janeiro, no dia da lua de Vênus 15. 8 dias antes das calendas, ou seja, do dia 1º de janeiro, é 25 de dezembro, né? Mas eu repito, não há como provar que Jesus nasceu no dia 25. Mas por que o dia 25 é celebrado entre os cristãos desde sempre? Por quê o dia 25? Por que essa celebração do dia 25? Aí nós vamos entrar aqui um pouquinho no tema que iremos abordar na próxima semana, que é o Natal da Igreja Cristã. Mas eu só vou passar um pouco para que não fique perdida essa pergunta. Essa data de 25, porque a igreja já celebrava, e eu vou dar detalhes na próxima sexta-feira, mas a igreja já celebrava o nascimento de Jesus em datas especulativas, como 20 de abril, 17 de novembro, 28 de março e 25 de dezembro. Então haviam datas especulativas em que a igreja celebrava o nascimento de Jesus.
Mas existe uma teoria do cálculo. E essa teoria do cálculo, onde o historiador Sexto Júlio Africano, ele escreveu uma coleção de 5 livros chamada Cronografias. Infelizmente essa coleção foi perdida em quase sua totalidade, mas ele escreveu o que ele acreditava ser o cálculo da história da civilização humana, da sua origem até o ano 221 d.C. E ele definiu, esse historiador, a data da concepção de Maria, ou a encarnação de Cristo, por assim dizer, em 25 de março, que teria sido a mesma data da criação do mundo, em 5.501 a.C. E, portanto, março, mês 3, culminaria 9 meses depois, no dia 25 de dezembro. Isso é uma teoria. Isso é uma teoria. O documento chamado cronógrafo, que nós já falamos, também remonta a essa data como a data do nascimento de Cristo. Havia também, e aí uma terceira teoria que é muito pouco falada, é porque o 25 de dezembro também era festivo na tradição judaica, pois era o dia que se celebrava o Hanukkah, ou a festa da dedicação, ou a festa das luzes. E existem alguns historiadores que afirmam que foi trazido essa data de 25 de dezembro para tentar conciliar ali com um feriado ou com uma data festiva dos judeus. São teorias, irmãos. Teoria não é prova. Se alguém estiver me ouvindo, não vai poder dizer depois que eu afirmei categoricamente isto ou aquilo. Mas eu estou trazendo as teorias para explicar por que depois, o 25 de dezembro, ele foi oficializado no calendário da igreja como o dia da celebração do nascimento de Jesus. Então, de teoria em teoria, de versão em versão, ninguém sabe ao certo a data do nascimento de Jesus. E existe um determinado pastor que diz que foi providencial, foi divino que o homem não tivesse a data certa do nascimento de Jesus. Por quê? Para que não sacralizasse o dia. Porque o Natal não é para se adorar o dia, é para se adorar Jesus. E infelizmente muitos teóricos antinatalinos, eles fazem isso, eles demonizam o dia. Porque eu deixo uma pergunta aqui no ar. Quem fez o dia 25 de dezembro? Quem fez o dia 24 de dezembro? Quem fez o dia 20 de dezembro? Quem fez o dia 1º de janeiro? Foi Deus. O calendário é coisa do homem. Os dias, os tempos e as estações é coisa de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, o calendário, ele não começava no dia 1º de janeiro. O ano novo em nossa cultura ocidental, ele começava em março. E até 46 depois de Cristo, ou seja, depois que Jesus nasceu, o ano novo passou a começar dia 1º de janeiro para os romanos. E o mês de janeiro é um mês que tem esse nome por causa de Jano, um deus romano de 2 faces, que era chamado de porteiro do céu e responsável por abrir. Era o deus responsável pelos começos. Começo de colheita, começo de guerra e também o começo do ano. Então eu acho a coisa mais incoerente do mundo alguém não celebrar o Natal por uma suposta origem pagã e celebrar o Ano Novo. É incoerente.
incoerente. Eu respeito, mas eu não posso concordar, porque o Ano Novo Ocidental, repito, e que não são todas as todos os povos do mundo que celebram no dia 1º de janeiro. Os chineses celebram em outra data, os muçulmanos celebram em outra data, os judeus celebram em outra data, né? E por aí vai. Mas nós, ocidentais, celebramos no dia 1º de janeiro. E a origem foi uma origem pagã. Tem algum problema? Não, não tem. Não tem problema nenhum. Precisa mudar o nome do mês? Não, não tem problema nenhum. Porque você não está adorando a Jano, irmão, você está adorando a Deus. Quando a sua igreja marca a vigília de Ano Novo, quando a sua igreja marca o culto até meia-noite e você vira o ano de joelho, você está adorando a Deus com seu coração sincero. Mas é incoerente alguém não celebrar o Natal e celebrar o Ano Novo. É incoerente. Por quê? Porque se você tem um critério muito claro, muito definido, então vá até o fim, meu irmão. Vá até o fim. Este que vos fala celebra o Natal e, portanto, tem toda a liberdade de celebrar o Ano Novo de forma coerente. Os aniversários também não são uma invenção do povo judeu nem do povo cristão. Quem celebrava aniversário eram outros povos, inclusive com bolo e troca de presentes. Então, se você não quer celebrar o Natal por causa de um suposto paganismo, vá até o fim. E não celebre o Ano Novo e não celebre aniversário. Eu vou celebrar Ano Novo e aniversário. E se alguém quiser me dar um presente, já passou, mas para o ano eu aviso quando estiver perto. O fato é que o Ano Novo, na concepção ocidental, ele teve início, porque janeiro e fevereiro não existiam como meses, depois passaram a existir lá no final do calendário. Ou alguém nunca percebeu que o mês 9 tem o nome setembro. Setembro é 7, mas 7 virou 9. Outubro é 10, novembro é 11 e dezembro é 12. Por quê? Porque janeiro e fevereiro foram passados para o início do ano e os outros meses empurrados para frente. E Júlio César determinou que agora, primeiro do ano, é o mês de janeiro. Mas nós não temos nada com Jano, não temos nada com Júlio César, não temos nada com romanos. Mas ficou essa convenção. O Ano Novo poderia ser qualquer dia, porque todos os dias a Terra chega num ponto na sua translação, ou seja, na volta que ela faz ao redor do Sol. Todos os dias ela chega num ponto em que ela estava há um ano atrás. E, portanto, qualquer dia do calendário poderia ser Ano Novo. Mas convencionou-se que é 1º de janeiro. Qual é o problema? Aí eu vou repetir a minha pergunta em relação ao Natal. Quem fez o calendário? Os homens. Mas quem fez o dia? Deus. Todo dia é dia de adorar a Deus. E na próxima semana vamos falar detalhadamente como foi construído o Natal da igreja cristã. Vamos falar detalhadamente. Vamos falar que o Natal, ele precede, a celebração natalina, ela é anterior à organização da igreja cristã, seja católica, que ela vem como instituição lá nos idos do quarto século, sejam as igrejas protestantes que vêm a partir da Reforma. Mas a igreja cristã, ela já celebrava o nascimento de Jesus antes desses momentos. E não há nada de pagão na origem da celebração de Cristo. Claro que, e aí vamos falar também na próxima semana, os cuidados que devemos ter para não incorporar elementos mundanos, elementos de idolatria e um sentimento errado sobre a data. Mas, meu irmão, se você celebra Cristo, um Feliz Natal para você.
e que Deus te abençoe profundamente, em nome de Jesus. Programa A Voz da Assembleia de Deus. Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas